Top 5 especial de centenário aqui para vocês, mais um capítulo e hoje o nosso assunto vai ser 5 duplas históricas do nosso rubro-negro. Primeira dupla, Kleber Pereira e Alex Mineiro, que jogaram juntos pelo Atlético entre 2001 e 2002, ganharam o Paranaense e o Brasileirão de 2001 e o Supercampeonato Paranaense de 2002. Inclusive, no Campeonato Brasileiro de 2001, eles ficaram em terceiro lugar como artilheiros nacionais, 17 gols para cada, ajudando o Furacão a ter aí o melhor ataque da competição com 68 gols. Kleber foi artilheiro dos 2 títulos estaduais e o Alex Mineiro foi super decisivo para a campanha de campeão brasileiro de 2001, com direito a 4 gols na final, inclusive um hat-trick no primeiro jogo contra o São Caetano. Os dois estão na lista dos top 10 maiores artilheiros da história do Atlético. Kleber Pereira em terceiro lugar com 124 gols e o Alex Mineiro hoje está em décimo com 65. Em segundo lugar, temos 2 atacantes altos, fortes e super habilidosos que ajudaram a resgatar o orgulho atleticano com o seu time. Em 95, conquistando a Série B e em 96, sendo um dos artilheiros do campeonato, Paulo Rink e Oséias. Paulo Rink fez 13 gols e Oséias 11 em apenas 25 jogos. A dupla Furacão, como ficaram conhecidos, foram alçados aí ao título de grandes ídolos da nossa história. E temos muitos gols para marcar, como o gol em Atletiba que o Oséias subiu no alambrado para o delírio da galera, bem quando estava sendo provocado pela torcida coxa branca. São momentos inesquecíveis, inclusive ele foi artilheiro da Série B no nosso título de 95 com 14 gols. E o Paulo Rink é apenas assim o 7º maior artilheiro da história do Atlético com 80 gols. Os dois são muito lembrados até hoje. O Oséias, na época, inclusive, tinha as famosas trancinhas, né, que o Atlético adotou, inclusive o bonés com essas trancinhas, e ele ficou conhecido como o Gullit da Baixada. E o Paulo Rink até hoje convive aí no meio atleticano, sendo sempre super bem reconhecido e sempre muito abraçado pela torcida. E em 96, outra duplinha também chamou muita atenção e causou um frisson danado por aqui. Os poloneses Nowak e Piłkarski. Tanto é que a história é muito curiosa, porque uma dupla de machos girafas veio parar aqui para o Zoológico de Curitiba e receberam os nomes dos 2 jogadores, para vocês verem o tamanho que foi o impacto dessa dupla vindo aqui para a Baixada. Os dois chegaram chegando no primeiro Atletiba deles, protagonizaram aí cenas que poderiam ser um pouquinho mais fortes, uma provocaçãozinha já contra os rivais dentro de campo. E pra vocês entenderem o tamanho e a importância deles no time também de 96, quando os dois foram convocados para a seleção da Polônia, a Polska, tinha um jogo super importante do Atlético um dia antes que eles tinham que viajar. Então o Atlético, numa cena digna de filme, fez com que um helicóptero, sim gente, um helicóptero retirasse os dois de campo. Os dois jogavam no meio campo, mas não podiam ser mais diferentes um do outro, num temperamento ali. Enquanto o Piłkarski era mais mundano, vamos dizer assim, né? Gostava dos bares, se apaixonou pelas churrascarias brasileiras, inclusive se apaixonou também por uma ex-Miss Brasil, acabou casando com ela, tendo Paulo Rink como seu padrinho, e quase foi preso por bigamia na Polônia quando ele tentou se casar de novo, porque ele achou que tinha assinado papéis de divórcio, mas não foi bem assim, não tinha resolvido. Acabou pagando uma fiança, tudo certo, mas tem no currículo aí essa história curiosa. E ainda foi parar no Flamengo depois para ser o camisa 10 e jogar ao lado do Romário. Como o próprio Piłkarski já admitiu, Nowak era 1000 vezes aí mais profissional que ele. Era um cara mais sério, se cuidava, não bebia, comia muito bem e acabou virando o xodó da torcida rubro-negra por viver grandes momentos mágicos, como o gol da vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil em 1997
e também o gol de empate naquela virada sobrenatural contra os Coxas de 5-2. Por esses momentos que ele é guardado na memória, foi negociado para a Alemanha, lá acabou descobrindo que sofria de esclerose lateral amiotrófica, 3 anos depois acabou morrendo, e hoje ele continua aí no imaginário atleticano, porque muita gente ainda reza para Sam Novak quando a coisa aperta nos jogos. Temos a dupla aí também, que é o verdadeiro furacão, a dupla de 1949, Jackson e Cyreno, que foi uma das melhores duplas ofensivas que o futebol paranaense já teve. Tanto é que o Jackson é o segundo maior artilheiro da história do Furacão, com 143 gols, e o Cyreno é o quinto com 114. Com o passar do tempo, o Jackson foi ocupando a faixa ali da meia esquerda ofensiva do Atlético, muito por conta da sua afinidade com o Cyreno. Muita gente conta que ele era o maestro do nosso Furacão, com drible curto, chute muito forte, ele que organizava as jogadas, mas também era um baita finalizador. Tanto é que ele é o maior artilheiro de atletivas do rubro-negro, ao lado do Marreco, com 15 gols, e também o principal goleador da história aí do nosso campo, que hoje é a Arena da Baixada. Além disso, gente, ele era tão bom que não era só hat-trick que ele marcava, não. Por 4 vezes ele marcou o poker, que é fazer 4 gols em um só jogo. E como se fosse aí o destino certo, em 1949 foi a primeira vez que a numeração foi usada nas camisas e o Jackson foi o nosso primeiro camisa 10, curiosamente marcando 10 gols naquele ano. E o Cyreno, que jogava como atacante, já veio mostrando ao que veio, porque se um atacante é bom, ele marca um gol na estreia? Pois é, ele fez um hat-trick, apenas, só para vocês entenderem. E apesar de ser destro, ele jogava justamente na ponta esquerda, porque a jogada que ele mais gostava de fazer era cortar para o meio e chutar forte para o gol. O Jackson, inclusive, elogiou muito ele, diz que ele tinha um lindo cabeceio e quando a bola parava nos seus pés, não saía mais. Verdade seja dita que aquele ano também eles tiveram a companhia dos grandes Viana, Rui e Neno para completar esse ataque maravilhoso que foi do Furacão de 49. E para completar o nosso top 5, talvez aí uma das duplas mais faladas, mais lembradas, não só por aqui no Atlético não, mas no futebol brasileiro, Washington e Assis, o casal 20. E pensar que é uma história que quase deu errado, hein? Porque em março de 1982, o Atlético foi eliminado da Taça Ouro pelo Ceará. 2 dias depois, o clube então anuncia um pacotaço de 5 jogadores, reforços aí vindos do Internacional, porém tiveram algumas pedidas salariais meio altas, negócios não fechados. O presidente Onair Eves então quis desfazer o acordo, entrou numa briga pública contra o superintendente Hélio Alves e os diretores de futebol, e a bronca maior era justamente ainda por causa do Assis, porque ele já tinha 28 anos e muita rodagem. Fato é que semanas depois o Internacional acabou aceitando aí um acordo e o negócio foi fechado. Ainda bem, né? Os dois acabaram estreando em amistosos ali sem muito destaque, mas na segunda rodada do Paranaense a coisa começou a surgir. Contra o Matsubara, o Assis marcou 2 gols, os 2 primeiros dos 36 que viriam naquela temporada da dupla. Conforme os jogos foram acontecendo, é que o treinador Geraldino foi entendendo e encaixando a dupla em campo para funcionar muito bem. O Washington acabou ficando mais no comando do ataque, enquanto o Assis tinha mais liberdade para flutuar em campo, porque muita gente diz que quando a bola ia parar no pé dele, a mágica acontecia. Tanto é que os dois lideraram o Furacão numa campanha inédita, chegando à semifinal contra o Flamengo de 1982, que está na memória de muita gente e que é um dos capítulos aí, um dos maiores capítulos da nossa história. Esse jogo marcou o futebol paranaense com o maior público já visto dentro de um estádio. É o recorde de público do estádio rival, sim, porque esse jogo aconteceu lá e ainda o Furacão ganhou de 2-0 do então
enorme, grande Flamengo, provando que o rubro-negro aqui do Paraná tinha muita coisa para fazer e conseguia jogar muito bonito. Na verdade, que os 2 gols não foram suficiente para fazer o Atlético chegar na final. Tem muita gente que diz ainda que esse jogo pode ter sido vendido. Fato é que Washington e Assis colocaram na história do Atlético de que tudo era possível e de que a gente podia fazer grandes feitos, mesmo não sendo aí um dos grandes do Brasil. Após esse feito, os 2 foram vendidos para o Fluminense, onde eles acabaram sendo campeões aí do Brasil, chegaram na seleção também, mas a história deles no Atlético não tinha terminado. O Washington voltou em 1991 e fez parte ali da primeira viagem à Europa do Atlético num torneio na Suíça, fez gols importantes, e o Assis voltou pela primeira vez em 1988, sendo ali um reserva de luxo na nossa história, fazendo gols importantes no Atletiba e nas semifinais, e também compôs o elenco campeão de 1990, para então pendurar as chuteiras. Parece história de filme, né? Como os 2 surgiram aí como um casal e se deram tão bem em campo, tão bem em vida, que eles acabaram também morrendo juntos aqui em Curitiba, no intervalo de poucas semaninhas aí no inverno de 2014, para ficarem eternamente juntos na nossa história. E você, tem outras grandes duplas da história aí guardadas na sua memória? Não esquece de deixar aí nos comentários. Também deixar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima semana.